Nesse bloco a gente vai falar sobre como trazer os jogos para o seu planejamento. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia. Tudo ótimo. Fala aí. Vamos começar então? Vamos começar. Deixa eu me apresentar então para vocês. Sou o professor Fernando Barnabé, sobrenome bem pitoresco, aí, bem sítio do Pica-Pau Amarelo. Trabalho com formação de professores há bastante tempo e já venho aí de longas datas em diferentes estados, originário de São Paulo, já trabalhei na Bahia, hoje moro em Curitiba. Então, tenho uma vivência com diferentes realidades dentro da sala de aula e hoje a gente vai complementar um pouquinho a fala do Fabrício. Diante de tudo que ele já apresentou no relato de experiência, eu vou trazer algumas outras propostas aí para vocês. Podemos lá, Rodrigo? Vamos lá? Vamos lá. Então, para a gente poder começar dentro dessa relação, é bem importante a gente pensar que os jogos no ensino de matemática, muitas vezes eles são vistos, como o Fabrício falou até, que ele muitas vezes acabava enxergando isso como uma brincadeira ou como um passatempo, e na verdade não, na verdade os jogos têm um caráter muito específico de trabalho, tá certo? Para a gente entender esse caráter específico de trabalho e diferenciar o jogo de uma brincadeira, é importante a gente entender alguns aspectos do que é o jogo, né? Então, para ser jogo, a gente vai trabalhar com essa definição aqui. Então, para ser jogo, o jogo tem que ter 2 ou mais jogadores, tá certo? Tem que ter um objetivo a ser alcançado, você vai ter regras pré-estabelecidas e você não vai modificar essas regras ao longo desse trabalho. Existe a possibilidade, no desenvolvimento do jogo, de uso de estratégias no planejamento de jogadas, avaliar ações, levantar hipóteses. Então é importante que o jogador consiga construir um raciocínio quando ele está trabalhando com o jogo. E claro, esse jogador ele tem que se sentir peça importante do funcionamento do jogo. Então ele tem que entender que o papel dele tem uma relativa importância no trabalho com o jogo. Ele não está lá só para fazer número. Muitas vezes a gente faz isso em algumas brincadeiras, né? Fala, você vai ser o juiz, né? Você vai ser quem vai contar as cartas, e não faz efetivamente uma participação que tenha um aprendizado envolvido ali, ok? Então, para a gente poder pensar sobre isso, a gente vai perceber que os jogos têm uma relação muito intensa com o trabalho com resolução de problemas. Então, quando a gente usa a metodologia, né, pensando nos princípios metodológicos da resolução de problemas, a gente consegue perceber o jogo como um recurso interessante. Por quê? Porque ele proporciona uma situação desafiadora, então várias jogadas vão gerar desafios para essas crianças que estão fazendo esse trabalho com os jogos. É uma situação diferenciada para o trabalho com um problema, não é o problema clássico que a gente conhece, né? Você tem jogadas diferentes, então isso trabalha com situações diferentes. É ao longo do jogo, é ao longo do processo que a gente acaba aprendendo, então não é na resposta final. E é claro, os erros cometidos ao longo do jogo também fazem parte desse processo de aprendizagem. Agora, o Fabrício tocou num ponto no bloco 1 que a gente precisa relembrar aqui, que é a questão da problematização, ou seja, quais são as intervenções possíveis. Quais foram as intervenções que o Fabrício fez quando ele trouxe o jogo Fecha Caixa para a turma dele? Então é importantíssimo que a gente se depare com isso. Por isso que o último item ali, quando a gente vê a resolução de problemas, é o problematizar. Tá? Problematizar não quer dizer que eu vou criar perguntas aleatórias. Uma vez eu recebi a intervenção de um pai que veio falar para mim que eu não sabia matemática porque eu só perguntava. Até ele entender que as perguntas, na verdade, levam o aluno a pensar sobre aquilo que ele está fazendo, tem um ponto bem diferente de só perguntar. Então, tem uma questão do problematizar que precisa ficar clara. Naquele momento, o pai não tinha entendido, aí a gente conversando, ele percebeu que o problematizar era o que estava acontecendo e não perguntas aleatórias. Essas características são próprias da aprendizagem por resolução de problemas. Exatamente, exatamente. E que a gente consegue perceber uma relação entre o jogo e essas características da relação da resolução de problemas. Então o jogo não faz parte desse tipo de aprendizagem, mas ele está relacionado. Exatamente. Ele é um recurso que favorece esse tipo de abordagem. Então esse é um ponto bem importante. Boa a colocação para a gente poder pensar nessa diferença. Ok? Então, só para a gente entender esse processo, a própria Base Nacional Comum Curricular, ela faz menção ao uso de jogos. Então, quando a gente pega o texto inicial lá da parte de matemática, quando começa a tratar dos anos iniciais, existe lá, então, recursos didáticos que podem ser usados, como os jogos, aí aparecem lá os jogos, tem um papel essencial para a compreensão. Então, é um recurso essencial? É um recurso essencial. É importante que a gente trabalhe? É importante que a gente trabalhe. Né? Aliás,
esse trabalho e esse vínculo com resolução de problemas, ele fica extremamente favorecido quando a gente explora outras situações. Se você for procurar, isso é um ponto interessante, Rodrigo, se você for procurar nas habilidades de matemática a palavra jogo ou jogos, você só vai encontrar em uma única habilidade. Então, quer dizer, não é porque você tem só naquela habilidade que você vai trabalhar. Tem um internauta que perguntou antes pra gente isso, se o jogo que a gente vai tratar aqui, o jogo é um conteúdo ou o jogo favorece a aprendizagem do conteúdo? Nesse caso, a gente está falando desse favorecer essa aprendizagem do conteúdo. Tá. Então, por isso que ele não vai aparecer exatamente nas habilidades. Ele aparece nessa habilidade, né, nessa única habilidade. Se eu não me engano, eu acho que era no primeiro ano ainda, e para depois a gente poder começar a trabalhar isso em outras situações. Então a gente vai ver que quando a gente trabalha com resolução de problemas, né, a partir dessa ideia da resolução de problemas, fica muito mais claro e evidente a possibilidade de usar jogos. Né? Por isso, essa menção da Base Nacional Comum Curricular. Também vai ser visto isso quando a gente começa a pegar as competências específicas no campo da matemática. Então, a competência específica número 2, que vai tratar do raciocínio lógico, do espírito investigativo, né, produzir argumentos convincentes. Então, esse trabalho ele é típico da resolução de problemas. Consequentemente, a gente percebe que quando se trabalha com um jogo, isso também é favorecido. Né? Essa investigação, essa produção de argumentos, como é que eu convenço na jogada, como é que eu justifico a minha jogada, como é que eu verifico que aquela jogada é possível, né? Como é que eu reconheço conhecimentos matemáticos envolvidos naquela jogada. Então essa competência fica bem evidente. Outra competência que vai ficar bem evidente dentro desse processo, outras na verdade, mas eu estou trazendo algumas só para a gente não expandir demais, depois nos materiais que vão ser disponibilizados vocês verão essas competências listadas, mas a competência geral, número 9, ela é uma das competências que a gente chama de competências socioemocionais. E ela vai tratar de um tema bem importante, que é o exercício da empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação. Então, tem um processo no jogo que é construído, né, dentro das interações sociais dos alunos. Das interações desses alunos, exatamente. Então, é importantíssimo que isso aconteça e que isso seja favorecido. E, no caso, o jogo favorece esse tipo de construção. Então, tem um ponto bem interessante a gente perceber que não aparece citação sobre o jogo. Não aparece em termos. Se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que as competências específicas e gerais já vão dar pistas do que a gente tem em trabalho com o jogo. E o fato de não aparecer nenhuma habilidade, mas aparecer no texto inicial já mostra que toda vez que a base falar em alguma habilidade sobre resolução de problemas ou sobre desenvolvimento de estratégias pessoais, por exemplo, ela já colocou lá no começo dizendo que o jogo é uma das formas de trabalhar essas coisas. Exatamente. E é importante a gente entender também que esses textos iniciais, independente de ser matemática ou não, os textos iniciais da base são essenciais para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula. É importante que ele conheça bem esses textos iniciais do documento. Para a gente entender isso, então, a base lá nos textos iniciais, então, voltando a esse ponto, ela vai dizer, espera só um pouquinho, não é só jogar o jogo. Então, eu preciso integrar esses materiais às situações que levem o aluno a construir realmente essa aprendizagem. Né? Esse processo não pode ser simplesmente pega o jogo, faça e acabou. Então, como o próprio Fabrício falou no bloco 1, a gente tem exatamente essa questão de construção com os alunos. Não é o jogo pelo jogo. A gente precisa ter uma intenção, a gente precisa saber o porquê. E é isso que a gente vai ver agora no bloco 2, entender um pouco mais dessa construção dentro do planejamento. Ok?